Olá, alunos, colegas professores. Nós temos aqui mais uma aula, né, do nosso menu de conteúdos integrados. Esta é a nossa aula 2, voltada aí para a terceira série do ensino médio. O tema de nossa aula hoje é tecnologia aliada à linguagem da dança. Vamos ver então qual habilidade que nós iremos trabalhar hoje? Investigar novas possibilidades como videodança e performance na dança. Os objetos de conhecimento que nós utilizaremos hoje, né, para a gente entender toda essa questão, são os percursos de experimentação do corpo em diálogo com os meios de comunicação virtual. Então, vamos começar conhecendo um pouquinho dos conceitos por trás desse tema. O que são percursos de experimentação do corpo em diálogo com os meios de comunicação virtual? São caminhos, possibilidades ou trajetórias de experimentação de movimentos corporais. Esse percurso, né, esse processo de criação, possibilita novos modos de operar a relação entre o artista bailarino e a obra dança na utilização e na interação com os meios de comunicação virtual. Então, gente, né, é toda aquela questão de experimentação na dança. Quando o coreógrafo ele idealiza, né, um tema na cabeça dele, né, seja agora a questão da Covid, seja falar de sentimentos como amor, raiva, né, tristeza, né, alegria, enfim, quando o nosso coreógrafo ele tem essa primeira ideia, esse primeiro insight, ele já começa a estudar possibilidades de movimento do nosso corpo e como que esses movimentos vão estar se conectando ou se relacionando entre si com esse tema que ele pensou inicialmente, com a melodia, né, as canções que ele vai estar utilizando para apoiar, né, essa dança e, finalmente, né, as possibilidades aí de movimentos desse corpo, tá? Então, é muito importante a gente observar esse processo todo. É todo um processo de criação de uma coreografia. O coreógrafo, simplesmente, ele vai começar com o seu grupo de baile, né, seu corpo de baile, os seus dançarinos, ele vai começar a experimentar quais são os movimentos do corpo desses dançarinos, dentro das possibilidades, claro, do corpo de cada um, que poderão ser utilizadas e concorrerão para que a pessoa que vai assistir, o espectador que vai estar ali, ele consiga entender, através apenas da gestualidade desse corpo, aquela ideia que o coreógrafo quis colocar lá na frente. Tá bom? Olha só. Então, vamos falar um pouquinho, né, da linguagem da dança. Tá? A dança aí é a arte de movimentar o nosso corpo por meio de gestos e ritmos cadenciados, que estabelecem harmonia entre si e desenvolvem técnicas com linguagem própria. Ou seja, a dança ela vai muito além da ordenação de movimentos ao som de uma música qualquer, visto que os gestos corporais ocorrem independentemente do som reproduzido, podendo acontecer, inclusive, diante da total ausência de som. Então, vamos entender ainda esse processo de como que o coreógrafo ele consegue montar aí um esquema de coreografia, tá? Dentro de uma temática que ele já propôs. Vamos tentar pensar, né, artisticamente, corporalmente, como que isso funciona, tá? Então, a dança ela é muito além da reprodução, né? O coreógrafo vai sozinho na casa dele, ele vai, pega lá a sua prancheta, cria todo um esquema de coreografia, aí chega para o seu corpo de baile e fala, executem. Não, não é assim que funciona. Então, para cada gesto que ele pensou, também vai entrar a questão muitas vezes subjetiva até do próprio dançarino. Hoje em dia nós temos, né, modelos de coreografia, né, e de grupos de dança que fazem um processo de trabalho totalmente colaborativo, ou seja, onde cada dançarino pode também colocar ali as suas ideias, a sua expressão corporal pessoal, tá? As suas emoções, seus sentimentos, em favor daquela coreografia que vai ser executada. Então, né, vamos prestar atenção nessa relação, tá? Quando, finalmente, né, o coreógrafo começa a esboçar isso e ele vê que está funcionando, está dando certo. Ah, tá. Todos os meus dançarinos, então, eles estão conseguindo captar dentro da sua memória corporal a ideia daquilo que eu quero reproduzir, através dos gestos dos corpos deles. Aí sim que ele vai começar a delinear totalmente essa coreografia, até que todo esse grupo esteja, né, totalmente afinado com a mesma ideia. Tá? E por isso, gente, é muito importante essa experimentação dos gestos do corpo. Não adianta eu chegar para o meu dançarino, por exemplo, dependendo, né, de vários fatores aí,
como a idade física dele, se ele já teve algum tipo de lesão, se ele ficou muito tempo sem dançar. Não adianta chegar para ele e falar, olha, você vai fazer, sei lá, 3 piruetas ao contrário. Ou você vai abrir um espacate né, no ar. Às vezes a pessoa não vai conseguir mais fazer isso, dependendo do dançarino que eu tenha. Então, é por isso que é muito importante o coreógrafo, quando ele vai lançar um projeto de coreografia, ele pensar primeiro na possibilidade do corpo de quem vai executar aquele movimento. E, a partir deste momento, aí também voltar e ver, peraí, mas tem relação com o restante do que eu planejei? Esse gesto, como é que ele se encaixaria dentro daquela música que eu gosto tanto e que eu acho que é perfeita e adequada para esse movimento? E se, como a gente citou aí, né, no slide anterior, e se eu não quiser usar música nenhuma? Né? Eu quero que as pessoas simplesmente vejam as pessoas dançando, só que não vai ter nenhuma música apoiando. É apenas o gesto, o movimento do dançarino dentro da temática que eu criei. E outra, será que esses gestos todos, a coordenação deles, leva o meu espectador a entender qual é a minha intencionalidade por trás de tudo isso? Será que a pessoa entendeu qual é o motivo que eu coloquei ali? Né? Qual é o tema, qual é a proposta? Então, tudo a gente tem que pensar, calcular milimetricamente quando a gente fala desse conceito de dança, tá, gente? Então, prestar muita atenção nessa parte, tá? Vamos lá. Então, agora, a gente vai ter uma primeira sugestão de atividade, que vocês irão executar aí em breve, tá? Primeiro, né, pesquisem em livros, revistas, links da web, imagens e textos sobre profissionais e profissões relacionados à dança. Finalizada essa primeira pesquisa, organizem todo esse material coletado, né, e escrevam um texto aí nos seus cadernos. Nesse texto, vocês devem falar sobre 3 etapas aí, tá? Primeiro, cursos de dança e o mercado de trabalho. Como é que é, né? Como que é ingressar numa academia de dança, por exemplo? Né? Existem várias academias de dança, espalhadas, né, pelo Brasil todo e pelo mundo afora. E aí? Qual que eu vou escolher? Qual que é mais adequado àquilo que eu quero para mim? Aquilo que eu acho, aquele estilo de dança, ou aquele tipo, aquele formato que eu acho que é mais adequado com a minha própria personalidade, com a minha corporeidade. Como que eu vou fazer? Né? Como que eu vou fazer essa escolha? E como é que funciona esse mercado de trabalho? Tá, um dançarino, né, profissional, formado, ele vai fazer o quê, necessariamente? Como que é o mercado de trabalho para ele? Ele vai se inserir aonde? Ele vai ser um professor? Ele vai montar uma companhia e vai sair fazendo espetáculos e festivais, né, ao longo da sua carreira? Como que vai ser essa relação? Ou ele vai ficar só nos bastidores, ajudando na pesquisa, tá? Então, pesquisem todas essas possibilidades aí, tá? A segunda pesquisa que o seu texto deve tentar responder é: quais são os profissionais e as profissões contemporâneas que são diretamente ligadas aí com a linguagem da dança, tá? Aí você tem lá o coreógrafo, eu tenho o dançarino, eu tenho também o figurinista, eu tenho o ensaiador, né? Que vai ajudar esse diretor artístico a preparar o meu corpo para a dança, enfim. Vai colocando aí todas as profissões e o que cada um deles faz, tá? E, finalmente, o uso da tecnologia e das mídias digitais em produções de espetáculos. Ou seja, aonde que a tecnologia, as mídias digitais, né, esses avanços tecnológicos todos podem se inserir dentro da minha prática artística e me ajudar aí na composição de um trabalho, de um projeto de dança, enfim. Como que vai ser? Como que funciona isso? Tá? Aonde que se insere a tecnologia? Como que a tecnologia pode me ajudar a realizar um espetáculo artístico? Vocês têm aproximadamente 10 minutos, tá? Podem fazer em grupos, individualmente, utilizar essa proposta ou outra que o professor de vocês irá propor, tá? Em 10 minutinhos a gente volta. Olha só, agora estamos voltando aqui e vamos falar um pouquinho sobre as relações entre a dança e justamente a tecnologia, tá? Para a gente entender um pouquinho esses conceitos, né, entre dança contemporânea, os entrelaces dela aí com a tecnologia, a gente tem que considerar que essas relações ainda são incipientes, ou seja, elas estão começando ainda, né? Portanto, são passíveis de alterações nas suas denominações, visto serem processos em construção, tá bom? Então,
Já apareceram várias linguagens, né, que empregam aí o uso da tecnologia dentro da dança, só que, como isso é um processo que ainda está começando, a gente vai ver surgirem várias outras, né, linguagens aí diferentes, que a gente fala, poxa, mas eu já tinha visto essa técnica, já tinha visto falar dessa técnica, mas eu conheço ela por outro nome. Pois é, também está acontecendo isso, né? Às vezes uma mesma técnica, dependendo do ano em que ela acontece aí, ela pode apresentar nomes diferentes, tá bom? Então, dessa forma, nas últimas décadas aí, a gente viu surgir nomenclaturas como dança telemática, videodança, dança computador e performance em dança, tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho o que significam cada um desses conceitos. A dança telemática, né? É um nome bem interessante, né? Tele, de televisionar, de focar, né, em alguma coisa, né? Mático, de automatismo, de movimentação. Vamos ver como é que funciona. Então, a dança telemática, ela é responsável por traduzir performances em dança realizadas em cyberespaços ou ambientes virtuais. Então, são especialmente criadas com essa finalidade para a transmissão destas apresentações via internet ou via satélite. Ou seja, a dança telemática é uma dança normal, como toda e qualquer dança, porém, ela já foi projetada para esse espaço aqui do vídeo, ó, tá? Eu não vou reproduzir ela em nenhum outro lugar, eu não penso em fazer ela dentro de um grande palco, convencional, um teatro, nada. Né? Ela já é criada pensando nesse formato de vídeo para ser transmitida através de um vídeo, né, de um tutorial, através da internet, enfim. Tá? Vamos lá. Videodança. O que seria a videodança? É um estilo híbrido dentro da dança que funde o gesto da dança, né, o gestual todo, com o registro técnico de imagens em movimento, assim como nos videoclipes, no cinema e nas artes digitais. Então, com certeza, muitos de vocês já devem ter visto clipes de música, né? De artistas que vocês gostam, cantores que vocês gostam, onde aparecem lá, né? Várias imagens, né? Em movimento, e ao mesmo tempo aparece um corpo de baile ou um dançarino solo fazendo alguma evolução ali, né? Acompanhando aquela canção, tá? Isso é um exemplo claro de videodança. É onde você está inserindo o trabalho de dança corporal com um trabalho que já foi filmado, já foi gravado anteriormente. Um trabalho de imagens, né? Às vezes as imagens até se colocam um telão e essas imagens vão sendo transmitidas aqui atrás, né? No caso, e enquanto a pessoa faz a performance em dança aqui na frente, tá? Então você tem dois modelos, você tem esse e tem também a questão de corte e edição de imagem, né? Você grava esses momentos em separado e depois você simplesmente edita, ou seja, né? Acaba inserindo a dança dentro desse outro vídeo que já estava filmado lá anteriormente, onde mostra, né? Essas imagens em movimento, essas imagens que já tinham sido gravadas antes, ok? Então, vamos lá. Nós temos ainda, né, a dança computador, que é um sistema de notação eletrônica em dança. Olha só. Lembra do sistema de notação, a Laba notação, né, e outros sistemas de notação em dança? Pois é. Na dança computador, nós temos aí um sistema eletrônico para notação, né, desenvolvido a partir das pesquisas da bailarina, coreógrafa e videomaker, né, ou fazedora de vídeos, né, em português, Ana Lívia Cordeiro, tá? Então, consiste na interação entre os movimentos do corpo e o registro em vídeo desses mesmos movimentos. Então, é como se fosse um grande tutorial, né, de labanotação, só que no caso aí da Ana Lívia Cordeiro. Então, para cada gesto do corpo, né, aparece, né, um esquema computadorizado onde você vê exatamente, né, que parte do corpo foi movida e, dependendo do programa que é utilizado, até que músculo, né, foi tensionado ali. É bem interessante aí para quem trabalha com educação física, né? É bem bacana esse momento, né? No caso, ele surgiu com uma ideia de um sistema de notação apenas, algo para a gente pesquisar, analisar, e depois, né, viu-se que a interface dele é tão bonita que ele acabou se tornando uma nova linguagem, uma nova forma de se fazer dança, certo? E, finalmente, aí a performance em dança, né? O que seria essa performance em dança? É uma investigação expressiva e criativa da corporeidade, né, de cada dançarino como linguagem e elemento de atuação em espaços cênicos, urbanos e contemporâneos. Possibilita aos bailarinos, atores e a análise das poéticas da cena contemporânea, desenvolvendo novos olhares e reflexões críticas sobre o fazer artístico, com foco no corpo expressivo e performático. Ou seja, né, performance em dança é toda a questão quando eu pego e utilizo o meu corpo, né, a minha corporeidade ali, a serviço de um tema anteriormente, né, pré-determinado,
Porém, eu vou usar elementos cênicos, né, contemporâneos, uma linguagem contemporânea. Eu vou simplesmente, né, fazer uma ruptura, né, com os padrões tradicionais de dança e vou incorporar nessa minha performance, além de elementos extraídos do cotidiano, gestos do cotidiano também. Então, eu vou colocar, né, vamos supor, na minha dança, o momento em que eu levanto de manhã cedo e vou andar até a padaria para comprar pão, vamos supor. Eu quero colocar esse gesto do meu corpo dentro da dança. O que até então era impensável antes, né? Agora não, agora eu posso. Através da performance, eu falo, não, eu quero fazer uma performance e eu quero colocar como título Dançando a Caminho da Padaria, né? Só para vocês verem como, hoje em dia, esse estilo de dança, ele permite uma liberdade criativa muito grande, uma licença poética total, né? Onde você não fica preso a amarras condicionantes aí de estéticas tradicionais e anteriores na dança, certo? Então, sempre o foco vai ser a expressividade do corpo do artista, tá? Então, muitas vezes ele não vai nem colocar como título, né, essa ideia. Ele vai deixar subentendido. Mas, só de você observar o gesto do corpo dele, você vai ver que ele está misturando ali um pouco de mímica com um pouco de dança e, através só dos gestos do corpo dele, você vai entender que esse é o gesto que ele está fazendo de ir à padaria comprar pão de manhã, tá? Só uma, né, citando aqui um exemplo hipotético, tá bom? Olha só. Então, gente, agora eu vou sugerir para vocês uma segunda atividade. Pesquisem textos, imagens em livros, revistas, jornais, internet, o que vocês tiverem à mão, tá? Contendo informações sobre as relações da tecnologia com a dança, investigando novas possibilidades de produção de videodança, dança telemática, dança computador, performance em dança, enfim, tá? Então, vocês vão investigar, né, esses elementos todos. Depois de posse disso, né, dessa pesquisa, vocês vão realizar o esboço de um projeto de mostra de dança na escola de vocês, né, agora do retorno à pandemia, ou em meio virtual. Vocês podem também organizar, né, uma mostra de dança através da internet, né? Vocês não precisam de um espaço físico, né? É só uma ideia, tá, gente? Vamos supor que cada um de vocês juntem uma turma aí de 10 colegas, né, da mesma sala. Cada um vai fazer uma performance em dança, escolhendo a música que mais lhe tocar, que mais lhe interessar, na sua casa. Depois, todo mundo vai mandar esse vídeo para o mesmo colega que vai fazer as edições, vai colocar, vai criar uma plataforma, um stream ali, e vai jogar essas imagens, vai jogar esses pequenos vídeos. E vocês, então, conseguirão fazer aí uma mostra de dança virtual apenas na sala de vocês, né? E, né, essa mostra vai ficar lá. Pode toda a escola inteira assistir, até pessoas de fora da comunidade escolar também, de acordo com como vocês preferirem fazer essa divulgação, certo? Então, agora vocês terão 10 minutinhos para tentar executar esta tarefa ou outra, qualquer que o professor de vocês determinar, e a gente volta aí em 10 minutinhos. Então, gente, agora, né, vamos finalizar nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que participaram, professores e alunos. E lembrem-se, todas as atividades que vocês fizerem, gente, procurem organizar essas atividades. Ela é mais um subsídio para o professor de vocês poder avaliar esse processo né, de aprendizagem que vocês tiveram ao longo do bimestre, tá? Além disso, também, ela vai servir como material de pesquisa, né, para futuras consultas aí, tá bom? Então, organizem portfólios, pastas virtuais, né, pasta dentro do computador, enfim, tá? Para que vocês tenham sempre à mão esse material, ok? Muito obrigada a todos pela participação e a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau.